Aleluia. Glória a Deus. Das paz, igreja. Boa noite. Em Romanos 1:17, Gálatas 3:11 e Hebreus 10:38 fala que o justo vive pela fé. Você não vive pelo saldo da sua conta bancária. Você não vive pelo que tem na sua geladeira. Você vive pela fé. E se você vive pela fé, você vai vibrar. Você vai celebrar. Vai celebrar antes de ver. Antes de ver. Vamos dançar. Eu vou dançar antes de ver. Eu vou cantar antes de ver. Porque eu sei que já chegou, já chegou, já chegou, já chegou. Com fé, meu irmão, tu vai dançar, celebrar. Eu vou dançar antes de ver. Eu vou cantar antes de ver. Porque eu sei que já chegou, já chegou, já chegou, já chegou. Vamos encerrar celebrando agora, porque tu vai dançar com alegria. Eu vou dançar antes de ver. Eu vou cantar antes de ver. Porque eu sei que já chegou, já chegou, já chegou, já chegou. Eu vou ser fiel naquilo que Deus me passou. Quando eu leio esses versículos, o justo viverá pela fé, eu podia abrir Hebreus 11 e ver aquela galeria dos heróis da fé. Mas, irmãos, existem pessoas no nosso meio que também nos inspiram. Não só aquelas pessoas dos heróis da fé. E eu estava até conversando com o Tamires. Quando eu leio esse versículo, o justo viverá pela fé, vem Marciolina na minha cabeça. Eu não vou dar o testemunho de vocês, porque eu vou escutar aqui de cima, a gente vai celebrar junto, amém? Mas eu vou ser fiel naquilo que Deus falou. Porque você foi fiel no pouco, no muito eu vou colocar você. Bota pra mim, por favor, deixa eu ler esse versículo pra vocês. Coloca pra mim, por favor, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 12 e 13. Bota na versão NTLH, por favor. Glória a Deus. Naquela terra, nessa terra de Gravatar, vocês terão toda a comida que quiserem. Construirão grandes casas, onde morarão. Pode passar. Seu gado e seus rebanhos aumentarão. Sua conta bancária vai aumentar, meu irmão. Vocês já juntarão mais ouro e prata e terão tudo de sobra. Coração bondoso e fiel. Não é só para você, meu irmão. Quem tiver da sua volta vai usufruir isso. E num pouco você mostra isso. Sabe como vai ser? A pesca maravilhosa. Vai ser tão grande que quem tiver ao seu redor, você venha, venha, venha. Glória a Deus. A Aline estava falando quinta-feira sobre, quando ela ministrou, sobre quando ela anda com os meninos, fala assim, nosso carro, ar-condicionado. Eu queria que vocês fossem mais ousados. Começassem a tocar naquilo que vocês querem. Para ser mais específico, toque no carro que você quer. Você precisa tocar, pisar, andar. E quem vai financiar isso? Você sabe quem vai financiar isso. Glória a Deus. Obrigado. Obrigado, grupo de louvor. Vocês são bênçãos. Vocês podem se sentar. Aleluia, glória a Deus.
Graças a Deus, meus irmãos. Boa tarde. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês hoje. Primeiramente, queria agradecer ao pastor Júnior e Rose, que depois vai ver essa mensagem. Obrigado pela confiança. E eu queria conversar um pouco com vocês, que o Senhor colocou no meu coração. O tema da minha ministração é Celebrando antes de ver. Amém? Porque em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, fala: andamos por fé e não por vista. Como cristãos, nós não somos guiados pelas coisas naturais, e sim pelas coisas espirituais. Amém? Então, não importa do que está ao seu redor, o que as circunstâncias falam, o que as pessoas falam, ou até o que Satanás fala. A gente não vive pelo natural, meus irmãos. Nós vivemos pela fé. Amém? E tudo vai ser de acordo com a expectativa que você tem em Deus. Porque se você crê em Deus, você crê que Ele é seu supridor. Independente do que aconteça. Amém? A expectativa é um ingrediente fundamental na nossa caminhada da fé. A fé é o interruptor que ativa o poder de Deus. E sem expectativas, nossa fé se torna ineficaz. Se não esperarmos por nada, se não temos expectativa naquilo que Deus faz, você vai receber o que você está esperando. Nada. Porque você não está esperando nada no Senhor. Portanto, hoje, meus irmãos, eu quero, se vocês me permitem, dar 3 passos para a gente celebrar antes de ver o nosso milagre, a nossa conquista, aquilo que o Senhor tem para nós. E eu queria ler com vocês Hebreus 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que os buscam. Amém? Meu irmão, se você não crê em Deus, você limita Deus. Deus não tem limite. Quem bota o limite em Deus é você. Amém? Então, para Deus nada está perdido, nada. Se você crê realmente no seu Deus, você sabe que nada é impossível para Deus. Se você ficar incrédulo, você meio que tira a mão de Deus em cima de você. Deus quer abençoar você, meu irmão, mas quem quer abençoar você, fazer você prosperar é Deus. Mas aí, como eu falei, quem coloca o limite é você. Amém? E um exemplo assim de busca é feito quando a gente era criança. Eu sei que alguns são um pouco mais experientes, vão ter que trabalhar um pouco a memória, mas quando a gente tinha algum problema, a gente falava com alguém de confiança, tipo nossa mãe, nosso pai. A gente ia atrás dele porque sabia que ele ia resolver aquele problema. Amém? E a mesma coisa com Deus, meu irmão. Se você tem um problema, quem você vai correr? Você vai deixar a circunstância abalar você ou você vai correr atrás do seu Deus, que é aquele que realmente vai resolver isso para você. Amém? E Abraão é um exemplo assim que podemos seguir. Em Romanos, capítulo 4, versículo do 19 ao 21, vai falar: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo que já de 100 anos, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Meu irmão, Abraão tinha 100 anos, Sara estava estéril, mas Deus tinha uma palavra para ele: você vai ser pai de multidões. Ele tinha 2 caminhos: ou acreditar aquilo que ele estava vendo, ou seguir a palavra do Senhor. Abraão, ele não duvidou, mesmo quando o natural falou para ele: você não pode. Sara, você não pode. Mas ele creu que o Senhor iria fazer aquilo, porque era poderoso o suficiente para fazer. Amém? Meus irmãos, às vezes a gente deixa algumas coisas nos abalar, e a gente, não sei se a gente esquece se é a palavra certa que eu poderia falar, mas a circunstância entra tanto na nossa mente que a gente às vezes esquece que tem um Deus poderoso que pode resolver aquilo. Resolver não, porque Ele já deixou disponível. A gente só precisa ir lá no acesso. Amém?
Abraão creu nas promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias naturais diziam o contrário. Mas as coisas visíveis, meus irmãos, elas são temporárias. A palavra de Deus é eterna, então nós devemos focar na palavra de Deus. Não porque está apertando, deixa apertar, meu irmão. Se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Fim, não tem muito o que falar. Em Salmos 23, isso, aleluia. Ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e teu cajado me consola. O Salmo está dizendo aqui, irmão, por onde você anda é temporário. Mas quem está com você, o caráter dele não muda. A vontade dele é a mesma. Ele é homem, ele não é homem para que minta e não filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Meu irmão, Rose costuma falar que é o sangue batendo na canela. Eu vou falar assim, é o sangue batendo na cabeça, você boiando e celebrando, porque sabe que Deus prometeu, meu irmão, independente das circunstâncias, independente. Amém? E uma das chaves, meu irmão, para a gente receber a promessa, eu queria ler com vocês, a gente vai ler um pouquinho de Bíblia hoje, Hebreus, capítulo 6, versículo 11 e 12. Na versão ARC, por favor, Marília. Eu vou ler a ARC. Eu vou ler aqui para vocês. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram a promessa de Deus. Amém, meu irmão? Então, as chaves aqui é você crer. Se você crer, meu irmão, e perseverar, aquilo vai acontecer. E Deus, Ele estava lendo um pouco a Bíblia, e eu vi 3 versículos bem idênticos assim, sobre o crer. Seria Marcos, capítulo 9, versículo 23. Na NVI, por favor. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Em Marcos 11, 24. Portanto, eu lhe digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim sucederá. Só um parênteses aqui, meu irmão. Você tem que orar. Você tem que ter uma vida de oração. Não adianta você querer crer se você não tem intimidade com o Senhor, que vai dar a bênção para você. Amém? Você tem que orar, meu irmão. E eu sei que às vezes a rotina acaba engolindo a gente, mas você tem que ter um tempo de qualidade com o Senhor. Você tem que orar em línguas. Orando em línguas, meu irmão, você vai fortalecer seu espírito. E ali você vai receber instruções específicas. Se eu fosse falar com cada um de vocês, cada um que orou em línguas, com certeza o Senhor falou coisas que você fez. Uau, é isso, Senhor. Como eu não tinha pensado nisso. Amém? Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, fala, está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito da fé, nós também cremos e por isso falamos. Meu irmão, Marcos 9, 23, Marcos 11, 24, 2 Coríntios 4 e 13. Deus está falando aqui, você precisa crer. Você tem que crer, meu irmão. Você tem que crer. E a ponte agora para a minha segunda parte seria, eu criei, por isso falei. Meu irmão, você tem uma arma poderosa, que é a sua boca. Amém? Às vezes a gente não tem a noção o quanto poderosa é a nossa boca. E você precisa falar. E você está escutando isso numa pessoa que mal falava. Incrível, né? É incrível. Mas Deus é bom. A fé não é apenas no crer, mas você precisa falar, verbalizar. Beleza, o primeiro passo, você creu. Amém, glória a Deus, você creu. Mas você precisa verbalizar aquilo que já está disponível para você ou aquilo que Deus tem para você. Amém? Eu queria ler com vocês Marcos, capítulo 5, versículo 27 ao 28.
um versículo muito conhecido por nós. Essa história a gente sempre fala, mas é uma história inspiradora, meu irmão. É a mulher do fluxo de sangue, né? Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ela creu, se apenas tocasse em Jesus, seria curada. Meu irmão, ela ouviu falar de Jesus. Nós precisamos ouvir fé, certo? A gente ouve, crê, verbaliza. E ela deu passo a passo, vamos dizer assim, ela deu a receita do bolo, vamos dizer assim, sobre isso. Ela escutou, creu, verbalizou. Ela só não falou uma vez: se eu tocar, eu vou ser curado e vamos embora. Na caminhada ela fez: se eu tocar, eu vou ser curada, se eu tocar, eu vou ser curada, se eu tocar, eu vou ser curada. E no final ela agiu, ela confessou aquilo que ela tocou. Quando ela tocou, meu irmão, não podia ser diferente. Ela recebeu a sua cura. E muitas vezes a gente fica calado, só mentalizando, esperando que Deus faça um passe de mágica e realize nosso desejo. Mas, meu irmão, Deus provou que a gente precisa falar. Isso está em Gênesis. Deus falou: haja luz. Deus falou. E Deus foi específico naquilo que Ele falou. Você não pode só falar: Deus, eu quero isso, sem ser específico. Deus não falou que haja terra, aí criou os bichos, o mar. Não, Ele foi específico em cada coisa. Algumas coisas, meus irmãos, a gente vai precisar ser específico para Deus. Não quer dizer que Deus não saiba o que você está precisando. Ele sabe o que você está precisando. Mas para você precisa verbalizar aquilo que já é seu. Amém? Na nossa boca, meu irmão, tem o poder da existência e da destruição. E Provérbios 18, 21 fala: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem suas palavras e você será recompensado. Meus irmãos, a gente até brincava muito no Rema, no nosso primeiro ano, que a gente falava umas coisas na van, e quando chegava na aula, o professor, a professora falava aquilo que a gente estava falando. E a gente ficava brincando: nossa, Deus está na van. E Ele estava mesmo. Mas, meus irmãos, a gente não falava nada de errado, mas você tem que tomar cuidado com o que você fala. O primeiro livro que eu recebi aqui, quando eu comecei a congregar na nossa igreja, foi Não Fale Negativo. Meu irmão, não sei se você já leu, mas se você já leu, amém também, mas leia de novo. Aquele livro é pequeno, mas é poderoso, fortemente poderoso. E a gente escuta muitas histórias, né, do apóstolo Buddy, que a gente às vezes tem alguns vícios de linguagem, né? A gente tinha, para falar a verdade. Estou morrendo de fome, estou morrendo de sede. E ele apertava a pessoa e falava: não, você não está morrendo de fome, não está morrendo de sede. Fala que você está vivendo de fome e vivendo de sede. Meu irmão, é um vício de linguagem. Você pode falar que eu estou sendo radical. Beleza, eu sou radical. Porque o que eu falo, eu planto, eu colho. Amém? Então, meu irmão, teste bem, veja bem o que você vai falar. Eu aconselho, se você não leu esse livro, a tê-lo. E se você já leu, tê-lo de novo. Depois que eu li esse livro, meu irmão, parece que criou um filtro na minha cabeça. Quando eu ia falar alguma coisa, ele passava e fez: não, isso eu não posso falar. Eu já rebatia ao contrário da outra coisa. Meu irmão, a gente precisa trazer à existência aquilo que é nosso. Maldição não é nosso. Maldição é do inferno. Isso não nos pertence mais. Amém? A gente tem que trazer bênçãos na nossa vida, meus irmãos. E a gente tem que parar de falar o que está vendo e começar a ver aquilo que estamos falando. Amém? A gente não pode deixar que o mundo lá fora dite o que a gente vai falar. A gente tem que verbalizar aquilo que é nosso. O sacrifício de Deus não foi em vão, irmão. Não foi em vão. Ele levou sobre si nossos pecados, enfermidades, pobreza. Quando você fala: não, a minha doença, não, outra coisa, a minha conta vai vencer, por exemplo. Não, a sua conta não vai vencer, meu irmão, porque você é filho do Deus do ouro e da prata. Amém? A doença não é sua, meu irmão, a doença é do demônio, a doença é Satanás. Não é doença, você tem que rebater com a palavra. Amém? E a importância da gente falar, da gente se encher, realmente, a gente tem que ouvir. E, irmãos,
eu não sei você hoje, mas quando eu vejo algum testemunho assim, principalmente a mulher de fluxo de sangue, ela teve uma fé, meu irmão, e ela não tinha nenhum do Espírito Santo nela. E hoje a gente tem o poder de Deus dentro da gente, e a gente fala coisas que as pessoas do Antigo Testamento não falavam. E eu me pego muito nisso também. Quando eu leio algum versículo e vejo isso, eu faço, nossa, tapa na cara. Por quê? Por que eu não faço isso? Eu creio no Deus, mas eu deixo as circunstâncias ditarem como eu vou viver. E isso não pode acontecer, meus irmãos. Isso não pode acontecer de forma nenhuma. É a conta bancária falando, é a sua conta bancária falando que você está no negativo e você falando, eu sou próspero. É a geladeira vazia, o armário vazio, você faz, vai ser abastecido em nome de Jesus. É o mundo falando em crise e você falando em prosperidade, meu irmão. É o mundo falando que as crianças de hoje são frias, que as crianças de hoje não prestam, e você falando, não, as crianças de hoje, nossos filhos, são de Cristo Jesus. Amém? É o mundo falando de doença, não, porque vai ter outra onda de pandemia, não sei o quê. Não é cura, meu irmão. Nós somos curados e sarados. Você crê nisso? Rebata com a palavra. Rebata com a palavra. Eu queria ler com vocês Marcos capítulo 10, versículo 46 ao 52. É sobre Bartimeu. Jesus e seus discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os seus discípulos, em uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu dizer que era Jesus de Nazaré passando, ele ouviu. O cego começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas repreenderam, mandaram que ele calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse, chame o cego. Eles o chamaram e disseram, coragem, levante-se porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou sua capa do lado, levantou-se depressa e foi até um lugar onde Jesus estava. O que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo. Vá, você está curado porque teve fé, afirma Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver e foi seguindo Jesus para o seu caminho. Irmãos, eu não sei você, mas quando eu leio esse tipo de passagem, eu faço, nossa, as pessoas tentam nos calar, o mundo tenta calar a igreja. E muitas vezes a gente se cala. Não sei porquê, a gente se cala. Um homem que não tinha o Espírito Santo, eu vou bater muito nessa tecla porque eu apanhei muito nisso aqui, eu vou compartilhar um pouco do que eu apanhei com vocês. Mas o homem não tinha o Espírito Santo. Independente do que falavam, das circunstâncias que se levantavam, ele chamava Jesus. Porque ele creu, ele ouviu e creu que Jesus podia curá-lo. Amém? E muitas vezes, meus irmãos, a gente deixa até pessoas em volta a nos calar, fazendo que a gente concorde com a incredulidade deles. E não pode ser assim, meu irmão. Nós temos que fazer igual a Davi. Era Golias gritando do lado, Davi gritando do outro. Golias gritando, Davi gritando. A última palavra é minha e sua, meu irmão. A última palavra é minha e sua. Não podemos nos calar perante o que o mundo fala. Amém? Meu irmão, crie consciência disso. A palavra de Deus na sua boca tem o mesmo poder na boca de Deus. Você tem noção do que é isso? Você tem o poder de Deus dentro de você. Você tem o poder dunamis. Meu irmão, nada é impossível. Mas você precisa falar. Se você se calar, meu irmão, Deus não vai fazer mágica, não. A gente não pode pensar que a gente pensando, Deus vai trazer as nossas bênçãos, Deus vai fazer as promessas dele na nossa vida. Nós temos que falar. E eu volto a falar, se você lê Gênesis, Deus está dando ali todo o procedimento para você. Você precisa falar. Deus falou, irmão. Nós precisamos falar. Amém? Eu queria ler com vocês Josué 1, versículo 8. Aleluia. Não deixe de falar
as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito nela. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Meu irmão, sua mente e sua vida tem que estar aliada na palavra de Deus. Amém? Você não pode parar de falar. Falar aquilo que está na palavra de Deus. Que é aquilo que Deus quer que a gente fale. Deus quer, meu irmão. Deus não quer a gente numa vida de escassez. Deus não quer que a gente viva de migalha. Deus quer que a gente viva abundantemente. Amém? E você deve alinhar suas palavras com as palavras de Deus. Eu sei, meu irmão, que naturalmente falando não dá para a gente ler a Bíblia 24 horas. Mas a gente precisa ter um tempo de qualidade com o Senhor. Um tempo de qualidade, você vai ter intimidade. E com a intimidade, meu irmão, você só não vai voar ainda, mas o restante você vai ter. E eu queria ler algumas coisas que nós somos em Deus. Eu sei que vocês sabem, mas é segurança ouvir as mesmas coisas. Amém? A mídia não precisa projetar. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4 fala, você é escolhido por Deus. 2 Timóteo 1,9 fala, você foi chamado por Deus. E 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, fala que você é uma nova criatura. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, fala, você é templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Em Gálatas 3,9 fala que você é abençoado. Em Apocalipse 12,11 fala que você é vitorioso. Em João 8,32 fala que você é livre. Em Isaías 53,5 fala que você é curado. Em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, fala que você é rico. Em Efésios 6,10 fala que você é fortalecido todos os dias. Em Romanos 8,17 fala você é herdeiro de Deus. Em Romanos 8,37 fala, você em Jesus é mais do que vencedor. Meu irmão, eu comecei a praticar isso diariamente na minha vida. É acordar, meu irmão, e você declarar aquilo que você é. Meu irmão, uma coisa eu posso dizer para você, o seu dia vai ser mais azul. Amém? Você é mais vencedor em Cristo. Mais que o vencedor, ele não precisa nem batalhar. Ele só precisa usufruir o que o vencedor fez. Meu irmão, Jesus foi naquela cruz, sacrificou pela gente, levou todas as enfermidades, e a gente só precisa celebrar, receber o que já é nosso. Você é próspero, você é rico, você é curado. Meu irmão, faça essas declarações diariamente, e você vai ser enriquecido. Amém? Você creu, você ouve, você crê, você verbaliza, mas você precisa ter uma ação. Em Tiago 2,17 nos ensina que a fé sem obras é morta. Irmão, a fé não é passiva, ela exige uma ação. Quando a gente está orando, oração, você precisa de uma ação. Você orou lá para o Senhor, Senhor, eu chamo a existência, Senhor, o meu carro, a minha casa, Pai. Obrigado, Senhor. E não é ficar sentado, olhando. Estou aqui, Senhor. Se eu quiser, pode mandar. Não, meu irmão, é você. Senhor, obrigado pelo meu carro. Não tem garagem, minha casa não tem garagem ainda, Senhor. Mas eu já estou pensando na garagem da minha casa, Senhor. Para comportar o meu carro, Pai. Senhor, obrigado pela minha casa, Pai. Eu já estou pensando nos móveis dela, Pai. Muito obrigado, Senhor. Você precisa reagir. Celebrar antes de ver, meu irmão, é quando você confia. Você mostra realmente que está confiando naquilo que Deus falou para você. Significa que você está tão certo na palavra de Deus que você já celebra o que vai acontecer. Amém? E um exemplo que eu podia dar para vocês está em 2 Crônicas. Obrigado, Paulo. Capítulo 20, versículo 21 ao 22. É a história do rei Josafá, que enfrentou uma grande ameaça. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade.
indo até de frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois seu amor dura para sempre. E quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Amém, meu irmão? É você crer, é você se posicionar. Pronto, Senhor, eu creio, Pai. Simbora. Vamos nessa, Pai, porque eu sei que já aconteceu, Senhor. Eu sei, Pai, eu sei que a provisão está vindo, Pai. Eu sei que os clientes estão chegando, Senhor. Eu sei que eu sou abençoado, Pai. Eu sou rico. Eu sou tudo que o Senhor falou, Pai. Eu me posiciono, Pai, como seu filho. Eu sou seu herdeiro, Senhor. Amém? A ação de fé foi a celebração. Muitas vezes a gente pode estar abatido e alguma coisa pode acontecer. O dia mal vai chegar, meu irmão. O dia mal vai chegar e é normal para qualquer um. Mas vai depender o quanto você está cheio. Márcio até mandou um vídeo para mim, agora eu não vou lembrar certamente, mas se você espremer uma laranja e sair suco de limão, tá certo? Não. Quando o dia mal chega, ele aperta você, tem que sair fé da sua boca. Se apertar você e sair incredulidade, meu irmão, você desconsiderou tudo que Deus fez naquela cruz. Você desconsiderou tudo. Então, meu irmão, independente da circunstância, nada vai parar a igreja, nada vai parar você, nada, meu irmão, só creia. Você crê que Deus, você é herdeiro de Deus? Você crê que você é curado? Irmão, tá vamos dizer, uma onda de uma virose, de tosse e tal, mas, meu irmão, não é você ser negligente. Essa enfermidade não vai chegar em você, mas você tem que declarar: pelas pisaduras de Jesus, eu sou sarado e curado, Pai. Nenhum mal entrará na minha casa, Pai. Você tem que declarar essas palavras. Meu irmão, eu acredito que muito pouco de vocês conhecem um pouco da minha vida, mas eu era uma pessoa extremamente tímida, mas muito além disso, eu não acreditava em Deus. Eu era ateu, considerado ateu, podemos dizer assim. E acreditava muito no que o mundo falava. É crise, nossa, crise, velho. Como eu vou fazer para me sustentar? Pandemia, eu estava ainda novo convertido, mas como era novo convertido, não estava ainda nessa prática, aquilo atormentou minha mente, meu irmão, que foi pesado, viu? Eu não podia ouvir falar sobre pandemia, que aquilo ficava atormentando minha mente. Mas, meu irmão, nós devemos falar e celebrar como já fosse. Independente do que você está vivendo hoje. É temporário. É temporário. Você tem que crer na promessa de Deus. A promessa de Deus é eterna. A palavra de Deus é eterna. Amém, meu irmão? Queria que o grupo de louvor pudesse subir, por favor. Irmãos, nós não podemos esperar que as circunstâncias mudem para a gente crer em Deus, porque isso não é fé. E eu creio que nós somos o povo da fé, amém? Amém. Queria que vocês pudessem ficar de pé, por favor, para parecer que está acabando. Aleluia. Meus irmãos, nós precisamos ter esse ato de celebração. Eu não sei bem o que acontece na sua vida, mas você sabe, Deus sabe. Meu irmão, nós devemos responder esse ato que você está passando. Não sei se é escassez, não sei se é alguma enfermidade que está querendo atormentar você ou a sua família. Mas, meu irmão, a palavra de Deus está disponível para todos nós. Amém? Se você crer com o coração, verbalizar e celebrar por aquilo que Deus faz e vai fazer, meu irmão, nada vai parar você. Amém, meu irmão? Porque o justo, ele vive pela fé. Amém. Tem justos aqui na igreja hoje? Amém? Acelera. Velozmente. Amém, queridos? Vamos colocar em prática tudo que a gente ouviu aqui. Vamos celebrar com aceleração aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Da glória!
eu posso ver rios de vida, abrindo caminho, rompendo barreiras. Eu posso ouvir o rompimento do grande mover do teu Espírito, do grande mover do teu Espírito. Este é o tempo de aceleração. 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 Velozmente, estou correndo velozmente. Já chegou o meu encontro. Aceleração. Velozmente, estou correndo velozmente. Já chegou o meu encontro. Aceleração. Agora dance. Eu vou dançar antes de ver. Agindo em fé, eu vou cantar antes de ver. Porque eu sei que já chegou, já chegou, já chegou, já chegou. Eu vou dançar antes de ver. Eu vou cantar antes de ver. Porque eu sei que já chegou, já chegou, já chegou, já chegou. Irmãos, estamos no ano do favor. E uma das evidências do favor de Deus é a aceleração. Amém? Eu estava indo para Campina Grande, no Avivamento em Milagres, e eu estava conversando com o Tamires, e a gente estava conversando sobre as coisas que Deus tem feito com a gente nesse ano. A gente estava juntos há 5 anos, e meu irmão, não para minha glória, mas para a glória de Deus, o que a gente recebeu esse ano, meus irmãos, foi sobrenatural. E a gente conversando sobre isso, Tamires falou: vê, amor, um ano ainda nem acabou. Faltam 3 meses para acabar. E a gente foi provavelmente em Milagres. E no sábado o Fernando Leal falou isso. Que nesses 3 meses seriam sobrenaturais. Meu irmão, o final é melhor do que o começo, amém? Eu não sei o que você já recebeu esse ano, mas eu declaro, em nome de Jesus, a aceleração na sua vida. O que você não recebeu nesses 9 meses, vai receber nesses 3 meses. Aceleração! 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 Aleluia!